Tá gravando então. Pode passar a palavra. Tá bom, primeiramente, né, valeu demais pelo convite, né, eu sempre fico bem feliz, né, de ser convidado para poder dar qualquer tipo de palestra, né, principalmente quando o convite vem por conta de alguém conhecer o canal e tudo, né, para mim isso é um tipo de reconhecimento pelo trabalho que eu faço e tudo, então, né, fica aqui meu agradecimento. E, bom, o tópico, né, que eu vou falar hoje, né, sobre gravitação quântica de laços, é o tópico, é o tópico que eu trabalho no doutorado, né. Aí, deixa eu até fazer aqui compartilhar a apresentação, e aí vocês me falam se tá certinho. Vocês estão vendo? Certinho. Beleza. Então, bom, o tópico é sobre gravitação quântica de laços, né, não foi o primeiro assunto que eu acabei escolhendo no contexto do doutorado, né, eu acabei trocando de assunto, porque os primeiros acabaram, né, as coisas não acabaram dando muito certo, né, encaixando, na verdade, até que chegou o tópico, né, da LQG, a gravitação quântica de laços, que acabou dando bastante certo. Então, só para primeiro, né, poder, né, claro, fazer as considerações devidas, né, faço o meu trabalho na UFMG e está aqui, né, pelo menos o símbolo lá do nosso grupo, né, de Física Teórica Fundamental, que pelo menos de laços, né, estritamente falando, né, descrição fundamental, é o único grupo do Brasil, né? Mas, bom, a apresentação, né, levando em conta o tema, né, toda vez que a gente vai falar de alguma apresentação, né, eu sempre me baseio muito no tempo que eu tenho para ela, para tentar fazer algum recorte, né, em tempo hábil. Então, bom, o recorte que eu acabei colocando aqui para fazer essa apresentação, para poder apresentar em linhas gerais, primeiro, né, apresentar o que é a gravitação, o que é uma descrição de gravitação quântica, porque apesar de parecer meio óbvio para muita gente, né, na verdade, quando a gente pensa em gravitação quântica, muita gente tem uma visão, na verdade, equivocada do que é, ou às vezes confunde alguns conceitos. Né? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre a gravitação quântica de laços de fato, e depois, esses dois últimos tópicos aí entram, de fato, no meu trabalho, de fato, no doutorado, que é limite semiclássico, que é as correlações do limite semiclássico. Antes de começar de fato, só vou já pedir desculpas também de antemão, porque semana passada e essa semana eu fiquei com dor de garganta, e aí a minha voz hoje está tranquila. Só que minha voz estava horrorosa, até antes de ontem, até ontem ela estava esquisita, só que as tosses continuam. Então, em alguns momentos, como por exemplo agora, peraí, eu vou poupar vocês de ouvir a minha tosse, vou dar uma mutada no microfone, mas de vez em quando eu vou dar umas tossidas, porque a vida não está fácil. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, né, vamos começar então com o que é gravitação quântica. Bom, começando pelo menos do mais básico. Qualquer coisa que envolve quântica depois tem mais ou menos uma mesma origem do ponto de vista de construção lógica. Né? Aí o exemplo canônico que a gente tem vamos supor que você está analisando algum material tridimensional, né? Aqui, por exemplo, um bloco de ferro, certo? Você vai estudar esse bloco. Então você pode fazer esse estudo de várias formas diferentes, né? Macroscopicamente falando. Você pode exercer pressão para ver como é que ele se comporta, você pode testar a rigidez de material, você pode, enfim, né, ver como é que ele se comporta em colisões, você pode analisar um punhado de coisa a respeito dele, ele tem ali as suas características, né, nada de muito sofisticado. Né? Agora, a gente sabe que quando a gente dá um zoom muito grande, né, nesse material, ou em qualquer outro, a gente começa a ver algumas estruturas e alguns comportamentos que antes a gente não conseguia perceber, né? Então, se a gente der um zoom muito grande, a gente começa a ver que aquele material, que a princípio parecia contínuo, ele, na verdade, ele é discreto, né, em estruturas que nós conhecemos, que são os átomos. Além disso, você começa a entender como é que são as ligações desses átomos, você começa a pegar uma estrutura, né, por exemplo, de banda para os materiais, você começa a ver níveis de energia envolvendo ali, né? Um punhado de coisa que eu estou simbolizando aqui para essas duas coisas, né? Para essas duas imagens, né? De forma que quando você vai analisar o mesmo material, mas em regimes diferentes, né? Você acaba tendo esse material acaba, né, sendo descrito por leis muito diferentes, né? No ponto de vista macroscópico. Você tem as coisas descritas por leis de Newton, né? Enquanto no regime microscópico você tem ali, né, equação de Schrödinger, por exemplo, no regime não relativístico, mas enfim, você tem descrições muito diferentes, comportamento muito diferentes, somente mudando a escala. Para a gente pensar em gravitação quântica, a lógica ela é mais ou menos igual. Né? Quando a gente pega, né, a relatividade geral, que é a que descreve o nosso universo e tudo, né, no espaço-tempo, a gente chega, tem aquelas, né, consequências de, enfim, o universo ele pode se curvar, dada a presença de matéria e energia e tudo, né, que a gente faz tudo, né, bonitinho, descreve por relatividade geral. E na prática, né, o que a gente espera é que, da mesma forma que quando a gente dá um zoom muito grande em materiais, a gente começa a perceber uma física que antes não era visível por conta da escala macroscópica, a gente espera
também que quando a gente vá para um regime microscópico, a gravidade ela vai apresentar algum comportamento diferente. Então, ou seja, a gente espera que vai ter um comportamento quântico. Aqui no caso, né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, coloquei uma imagem representativa de laços, ela vai voltar depois, eu vou acabar explicando também o que é isso. Mas enfim, né, então da mesma forma, o contexto de gravitação quântica é basicamente quando você dá um zoom muito grande, né, no nosso espaço-tempo, como é que ele começa a se comportar. Né? Mas um ponto principal que a gente tem é por que a gente espera que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque, assim, existe alguma coisa que nos leva a crer que o espaço-tempo tem que ter algum comportamento quântico de fato? Porque a gente demorou muito para entender uma mecânica quântica tradicional, né, lá no início dos anos de 1900, até por conta de dados experimentais. E a parte de gravitação quântica é um dos grandes desafios experimentais que a gente tem de fato, né? Então, o que nos leva a crer, pelo menos, que de fato, quando a gente vai para um contexto muito pequeno, né, da relatividade, a gente vai ter um comportamento diferente da relatividade, um comportamento quântico. Né? Bom, eu vou tentar explicar, pelo menos da forma mais simples possível, que foi a primeira forma, na verdade, que explicaram qualitativamente, né, a ideia de que a gente tem como se fosse um comportamento diferente quando a gente vai para regiões muito pequenas, que é o seguinte. A gente sabe que existe na mecânica quântica o princípio da incerteza. Aqui eu estou representando só o da posição em momento, né, ΔQ vezes ΔP é maior ou igual a H barra sobre 2. E a partir disso a gente consegue, né, vou fazer uma análise bem em ordem de grandeza, bem qualitativa, né, igual normalmente a gente faz nos cursos introdutórios de mecânica quântica, né? Normalmente um curso de física 4 ou de introdução à quântica, só para a gente pelo menos ter uma ideia de que, de fato, né, a própria estrutura da quântica, quando a gente vai pensar no espaço-tempo, acaba passando alguns comportamentos diferentes. Que é o seguinte, vamos supor que a gente quer medir, né, tem algum campo, né, algum campo quântico que está no espaço-tempo, e a gente quer medir esse campo com alguma certa precisão. Sei lá, tem um campo eletromagnético, que a gente sabe que tem comportamento quântico, né? Vamos supor que você está querendo medir o campo em uma posição específica com uma certa imprecisão ali. Então, você está querendo medir em um ponto X, por exemplo, em uma coordenada X, só que com uma largura ali, no caso, que eu estou chamando de L. Bom, de forma bem ordem de grandeza qualitativa, né, se eu quero medir, né, o campo em uma região com uma precisão L, na prática, né, a gente tem que o nosso ΔP, a nossa incerteza no momento, vai ser ali, né, na ordem, vai ser maior do que, né, pensando em ordem de grandeza, H barra sobre L. Né, aqui no caso é só a gente pegar, né, aqui o que eu fiz foi basicamente pega esse ΔQ, coloca o L, que é a nossa imprecisão, e passa para o outro lado. Aqui eu coloquei ao quadrado, mas para poder fazer uma análise simples, né, uma análise mais conveniente, que é o seguinte, quando a gente vai escrever explicitamente o que é o ΔP, né, uma incerteza no caso, esse cara é calculado em termos do desvio padrão, né? O ΔP, o delta qualquer grandeza é valor médio da grandeza ao quadrado menos valor médio da grandeza ao quadrado. Então, né, por conta da própria definição do ΔP, a gente chega, na verdade, que o valor médio de P quadrado tem que ser maior do que a sua incerteza ao quadrado, tem que ser maior do que H barra sobre L ao quadrado. E levando em conta que em qualquer contexto, né, assim, levando em conta que momento está associado, né, quando a gente leva em conta a relatividade, né, e tudo, está associado à energia do sistema, né, de forma geral, a energia está sempre ali na ordem de CP, então, né, significa então que as energias envolvidas no campo, naquela região em que eu estou fazendo a medição, vai estar ali na ordem de H barra C sobre L, na melhor das hipóteses, né, levando em conta que P, né, valor médio P ao quadrado, é maior do que esse cara. Então, a maior resolução, digamos assim, que você vai ter no caso, né, leva em conta energias nessa ordem de grandeza. Agora, a gente sabe da relatividade geral que existe uma relação entre massa e energia, e que isso, no caso, gera um comportamento de curvatura no espaço-tempo. Né? E não somente isso, mas a gente sabe que quando a gente tem muita massa concentrada em uma região específica, a gente começa a perder informação do que está naquela região. Né? A relatividade blinda, a gente tem informação em regiões muito pequenas, né? Que no caso é a noção de buraco negro mesmo. Né? Sempre que você tem uma massa localizada aqui no caso, né, só um comentário, né, simplesmente substituir aqui a energia, né, pelo que estava no slide anterior. Ok? E, bom, nessa a gente leva em conta uma massa que está localizada em uma região, na ordem, né, no caso ali, né, de Gm sobre C quadrado, a partir dessa região, desse raio dessa região, né, que é a condição para buraco negro, a gente passa a não ter mais informação. Então a relatividade proíbe a gente ter informação para regiões muito pequenas, quando a gente tem massas ali, energias localizadas numa porção muito concentrada do espaço. Né? E aí, qual que é a noção que a gente tem? Né? Bom, se eu quero ter a maior precisão possível para poder medir esse campo hipotético que eu estou colocando no exemplo, né, no espaço-tempo, em uma certa região, com uma certa largura L, né, uma certa imprecisão,
Então, a maior pressão que eu vou ter é quando esse L for igual a R, porque se eu quiser medir numa região menor, as energias do campo vão ser maiores e aí o meio que a própria relatividade blinda de eu ter informação daquilo. Então, né, no final de contas, quando a gente leva em conta, né, mistura esses valores, a gente chega que essa precisão máxima que a gente consegue ter de resolução para a relatividade geral, que a própria relatividade geral impõe, né, é algo ali na faixa de 10 a menos 35 metros, que é o que a gente chama da escala de Planck. Né? É óbvio, isso daqui é um tratamento muito qualitativo, mas só para deixar claro que a própria relatividade já passa indícios, ela própria, sem você introduzir mecânica quântica, que chega um certo momento para escalas muito pequenas, que a gente passa a não ter informações suficientes, que a gente tem um comportamento diferente. A gente não começa mais a ver o espaço-tempo de uma certa forma, né, mas como algo contínuo, porque a gente tem regiões, a gente tem grãos, no caso, até no ponto de vista clássico, em que em regiões menores do que esses grãos a gente passa a não ter mais informação a respeito daquilo. Certo? Então a gente espera, de fato, que exista uma gravitação quântica, né, e no caso, né, da mesma forma que a gente tem leis diferentes, né, a gente sabe que para a relatividade geral, a gente, né, no contexto macroscópico, a gente tem a equação de Einstein, então no regime microscópico a gente tem, né, o que seria esse contexto de gravitação quântica. Bom, dá pelo menos esse aspecto qualitativo do que é a gravitação quântica, né? Vamos agora a alguns comentários que são importantes, que sempre geram confusões, né? E sempre geram más interpretações do que é uma descrição de gravitação quântica de fato. Primeira coisa, gravitação quântica não é sinônimo de uma teoria de tudo, ou de uma unificação das forças. Esse é o ponto mais equivocado, na verdade, né, que mais gera, no caso, equívocos entre os estudantes, que é achar que, se a gente descrever a gravidade quanticamente, a gente unificou as forças, tem uma teoria de tudo. Isso não acontece. Okay? A gravitação quântica é a descrição quântica da gravidade. Uma teoria de unificação é você descrever todas as interações como tendo a mesma origem. Só para você ter uma noção de que isso não é sinônimo, eu acho que, eu imagino que ninguém, né, deva achar pelo menos sensata a frase de que a gente unificou eletromagnetismo e mecânica quântica. Até porque quando a gente fala unificar, significa que a origem é a mesma. Campo eletromagnético é uma interação, é um campo. Mecânica quântica é um regime, não é um campo. Não existe o campo mecânica quântica que a gente está analisando. Existem campos no regime quântico. Certo? E a gente tem QED desde 1900, né, desde a década de 60, com Feynman, né, fazendo a QED, né, a eletrodinâmica quântica. Então, na prática, uma descrição de gravitação quântica só significa que a gente vai saber descrever a gravidade quanticamente. Uma teoria de tudo é uma teoria que unifica as interações. É claro que, para descrever uma teoria de tudo, a gente precisa ter uma descrição de gravitação quântica, mas o contrário não é equivalente. Tanto é que uma coisa que a gente tem é que, toda vez que você tem uma teoria de tudo, ela implica numa gravitação quântica. Porque se a teoria de tudo coloca uma descrição geral para todas as interações, e a gente sabe quantizar as outras interações, que é o modelo padrão, né, de partículas, então a gente tem uma gravitação quântica por consequência. Mas o contrário não acontece. Você ter uma gravitação quântica não significa que você tem uma teoria de tudo. Ok? Além disso, outro equívoco. Gravitação quântica não é sinônimo de relatividade geral mais mecânica quântica. Tem muita gente que fala assim, relatividade geral e mecânica quântica são incompatíveis, não dá para você juntar os dois. Né? Dá para você juntar os dois. Né? Tanto é que a gente tem uma descrição muito conhecida que é teoria quântica de campos em espaços curvos, certo? Que é basicamente você descrever mecânica quântica no espaço-tempo. Você está usando as duas descrições, está colocando relatividade geral e mecânica quântica. Gravitação quântica não é isso. Gravitação quântica é a descrição quântica da relatividade. Não é você descrever quântica na relatividade. O contexto de TQC em espaço curvo, você tem o espaço-tempo clássico, relatividade geral, e está colocando quântica ali, certo? Dá para você fazer isso. Quando a gente faz TQC, né, a gente está colocando em cima de Minkowski, que é espaço plano. Basta você colocar em cima de espaço curvo. Tem interação entre campo gravitacional e o campo, e isso gera efeitos conhecidos, como, por exemplo, radiação Hawking, né, e, enfim, outros efeitos também que podem ser explorados, no caso. Né, então, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, certo? Não são sinônimos no caso, isso é muito gerado, né, tem muito erro a respeito disso. Né, então, é sempre importante enfatizar. Gravitação quântica é uma descrição quântica da gravidade, exclusivamente. Que, né, é basicamente como a gravidade se comporta, como o campo gravitacional se comporta, quando eu vou para escalas muito pequenas, o regime quântico, que para a gravidade é na faixa ali na ordem de 10 a menos 35 metros. É importante enfatizar isso, porque regime quântico depende do contexto. Regime quântico da matéria é na faixa de nanômetros, certo? Dezenas de nanômetros, né, já começa a observar algumas coisas semiclássicas, pelo menos. Gravidade não. Gravidade é muito pequena, escala de Planck, 10 a menos 35 metros. Mas beleza, pontuado então o que são, né, o que é uma gravitação quântica, vamos agora para uma parte também, né, tópico, né, o tema dessa palestra, né?
Por que gravitação quântica de laços? Né? Existem várias descrições de gravitação quântica, né? Algumas mais famosas do que outras. Né? Laços é a segunda descrição mais famosa, né? Perde só para cordas, que é disparada a descrição mais famosa. Certo? Então, assim, levando em conta que existem, né, é um problema em aberto e tudo, por que escolher a gravitação quântica? Né? Por que, que eu acabei seguindo para isso? O que, que me fez escolher a gravitação quântica de fato? O que, que eu acho, pelo menos, que acaba sendo pontos positivos para a gravitação quântica? Né? Para a gravitação quântica de laço, no caso. Bom, existem alguns fatores, né, que eu acho importante, que é sempre importante também enfatizar, que é o seguinte: sempre que você for perguntar para uma pessoa que trabalha com uma determinada área, por que aquela área é boa, ela vai defender a área com unhas e dentes, né? Afinal de contas, é a área que ela trabalha, né? Mas eu queria só enfatizar que, na verdade, a questão da LQG, né, da gravitação quântica de laços comigo, acaba sendo o contrário. Eu não defendo a gravitação de laços porque eu mexo. Na verdade, eu mexo porque eu comecei a botar fé nela. Eu sempre fui um estudante que tive muito ranço com gravitação quântica a minha graduação inteira, meu mestrado inteiro. Inclusive, eu lembro que no início da graduação eu falava: eu posso mexer com muitas coisas na física, eu só não vou mexer com gravitação quântica. E adivinha que foi o que eu mexi na gravitação quântica. Né? Acaba que assim, eu tinha muitos ranços pré-estabelecidos, que eram muito também baseados na forma como cordas era. Né? Eu tenho muitas críticas, na verdade, alguns aspectos de descrição de cordas, né? São críticas minhas, né? Isso que são sempre discutíveis. Né, mas e também a forma como outras descrições acontecem. Mas quando eu fui começar a ver como é que funcionava laços, eu fui começar a ver que laços acabava não levando em conta vários dos ranços que eu tinha. Então eu comecei a olhar a descrição com outros olhos. E acabei gostando bastante. Mas então vamos lá. Primeiramente, por que gravitação quântica de laços? E claro, né, isso é muito baseado também na forma, em muitos aspectos, como eu vejo a coisa. Né, primeiro, porque ela é uma descrição, parece óbvio, de gravitação quântica. Parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque, por exemplo, quando você pega cordas, que é a mais famosa, cordas não é uma descrição de gravitação quântica exatamente. Cordas é uma teoria de tudo. Né? Gravitação quântica de laços não é uma teoria de tudo. A gravitação quântica de laços não tem como objetivo unificar nada, descrever nada no ponto de vista unificado de uma força, não tem esse objetivo. Gravitação quântica de laços é uma descrição quântica da gravidade, exclusivamente. Ela não tem a pretensão de fazer uma descrição geral. E por que para mim isso é muito importante? Porque, no meu modo de ver, e isso é um fato também, isso faz com que a descrição fique mais pé no chão. Quando você quer fazer uma descrição quântica da gravidade, você pode partir de premissas menos ambiciosas. Se você quer uma teoria de tudo, você tem que partir de uma descrição, né, de uma hipótese fundamental, que é qual que é o tudo, né? Qual que é essa teoria, né? Qual que é a origem das partículas como um todo. Você tem que fazer isso, tem que assumir uma hipótese, que no caso de cordas, por exemplo, é de que tudo, na verdade, são manifestações de cordas, aquele tem que todo mundo já ouviu. Né? Então, você parte de uma hipótese fundamental, que é uma hipótese. Então, toda a sua premissa numa teoria de tudo é baseada em uma hipótese que, a princípio, carece de muitas evidências e motivações para aquilo. Quando você vai fazer uma descrição de gravitação quântica, você pode abrir mão disso. Então, isso é uma coisa, pelo menos, que me agrada muito. Né? Além disso, e esses são os dois pontos mais importantes para mim, ela é uma descrição não perturbativa e independente de background. Para mim, isso bate o martelo de por que laços, por exemplo, é muito melhor do que suas concorrentes. Acaba acontecendo o seguinte: quando a gente vai falar de gravitação quântica, a pessoa que mexe com gravitação quântica, ela pode ter vindo de dois contextos. Ou ela veio da teoria quântica de campos, ou ela veio da relatividade. E quando você vai ver laços é uma descrição de gravitação quântica que vem muito naturalmente para quem veio da relatividade. Enquanto outras descrições, como por exemplo cordas, aparecem muito quando a pessoa veio de teoria quântica de campos. Né? O que acontece? É muito comum a gente chegar e pensar: poxa, eu já quantizei as outras interações, então eu vou tentar quantizar a gravidade de uma forma semelhante. E a gente tem toda a nossa TQC baseada em uma descrição perturbativa, a partir de diagramas de Feynman e tudo. Né? E qual que é a essência de uma descrição perturbativa? E por que para mim é um benefício você trabalhar com uma gravitação quântica que não é perturbativa e é independente de background? A essência vou dar o exemplo do campo eletromagnético. Como é que a gente faz para quantizar o campo eletromagnético? De um jeito muito tosco. Bom, é difícil quantizar ele de cara. Então o que a gente faz vamos ligar o campo eletromagnético de pouquinho em pouquinho. Vamos deixar ele fraco, depois vai aumentando, e vamos quantizando ordem a ordem, como se fosse uma série de Taylor do campo, perturbando ordem a ordem, que é a ideia de você fazer os diagramas de Feynman. Né, os diagramas, no caso, né, há um loop, 2 loops, 3 loops, por aí vai. Né, você vai pegando correções, vai ficando cada vez mais preciso, vai fazer uma descrição perturbativa. Agora, para você fazer uma descrição perturbativa, a essência, a base para uma descrição perturbativa é que o seu campo que você está quantizando, ele tem que estar em cima de algum espaço, tem que estar em cima de algum background. Tanto é como é que a gente faz em TQC. A gente pega o campo, coloca em Minkowski, espaço plano, e vai quantizando. Agora, quando a gente vai para a relatividade geral, ela passa para a gente
o aspecto mais fundamental da relatividade é que o campo gravitacional não é um campo que está no nosso espaço. Ele é o nosso espaço. Não faz sentido você falar que o campo gravitacional está presente no espaço-tempo. O campo gravitacional é a manifestação da curvatura do espaço-tempo. Então, não faz sentido você fazer uma descrição perturbativa. Você não consegue ligar o campo gravitacional de pouco em pouco. Certo? Se você ligar de pouco em pouco, se você começa sem campo, você não tem espaço. Então você não tem nada. Como é que você quantiza porra nenhuma? Nada. Não faz sentido. Aí, uma das técnicas que o pessoal faz para poder quantizar leve em conta que o campo gravitacional é Minkowski plano, e aí a parcela curva. Só que quando você faz isso, você chega em ambiguidades severas no que diz respeito à estrutura causal do espaço-tempo. Porque você pode fazer a separação de espaço plano mais curvatura de forma não única, e que levam a estruturas causais diferentes, que são a base da relatividade. Né? Sem contar que, querendo ou não, né, você acaba caindo também em teorias de campo que são não renormalizáveis, que tem muitos problemas com relação a isso, mas enfim, né, Laços ela é independente de background, ela já leva em conta esse aspecto fundamental da relatividade de que o campo gravitacional é o universo. Então, na prática, Laços é uma quantização da geometria, porque o campo gravitacional é a geometria do espaço. Né? Inclusive, isso é até engraçado, porque eu já vi em muito lugar falando, a gravitação de laços fala que, na verdade, tudo é composto de vários lacinhos. A pessoa tirou isso de algum lugar que eu não quero saber. Né? Mas não tem absolutamente nada disso. Laços não coloca... O nome laços, na verdade, vem das variáveis utilizadas no espaço de fase para você fazer a quantização. Tem nada a ver com um laço do ponto de vista físico ou nada a ver com corda, por exemplo. Certo? Então é uma descrição não perturbativa, independente de background, que leva em conta e incorpora os principais aspectos da relatividade. E isso é uma das coisas que mais me agradaram quando eu fui trabalhar com laços. Né? Porque eu fui uma pessoa que vi na relatividade. E para mim é muito óbvio que, se até hoje a gente não conseguiu quantizar o campo gravitacional de forma consistente, de forma aceita amplamente na física, é porque a gravidade tem que ter alguma coisa que é diferente fundamentalmente dos outros campos. E isso é uma coisa fundamentalmente. Né? Então, né, é uma coisa fundamental no caso de diferença. Então, é esse outro aspecto. E, né, a última, que é uma consequência disso tudo, o ponto de partida para laços é relatividade geral e mecânica quântica. Você não assume campos novos, tipo de matéria diferente, absolutamente nada. É uma descrição extremamente pé no chão. Extremamente pé no chão. Você assume só isso. Né, que a gente tem muitos passos de, assim, muitas evidências, no caso, né, de relatividade geral e mecânica quântica. Então, você... E as coisas estão pé no chão, por exemplo, você continua em 4 dimensões, né, enfim, todos aqueles aspectos muito espalhafatosos que aparecem, né, quando você ouve falar de gravitação quântica, não aparecem em laços. Né, as coisas são muito mais pé no chão, e isso, para mim, sempre foi um ponto. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática na física, muito. E isso, para mim, caiu como uma luva. Mas, beleza. Agora vamos lá, como é que é a descrição? Falei, mas como é que é? Né, bom, quando a gente fala de laços, nosso ponto de partida é sempre a relatividade geral, claro, no formalismo de Cartan, que é a formalismo de tetrados. Né? A gente nunca parte do formalismo métrico. Então, qualquer ideia. A gente pode escrever a relatividade em termos de uma métrica, que te fala basicamente como é que você mede distâncias no espaço. A métrica é um tensor, né, um tensor do tipo 0,2, né, enfim, simétrico e tudo, né, não degenerado. Que, né, enfim, ele vai, no caso, passar para a gente assinatura, né, enfim, uma métrica lorentziana, enfim, todos aqueles aspectos que vai passar para a gente a informação de como a gente quantifica distâncias. E a curvatura pode ser medida em termos dessa quantificação de distância. A descrição em termos, né, da métrica pode ser feita em termos do que a gente chama da ação de Einstein-Hilbert, que é basicamente uma ação em termos de uma lagrangiana, que é dado somente pelo escalar de curvatura junto com a raiz determinante da métrica. Então, a partir disso aqui, você faz, né, joga nas equações de Lagrange, você chega na equação de Einstein, bonitinho, você faz a relatividade geral. Na prática, a gente parte de um outro formalismo, que é o formalismo de Cartan, de tetrados. E, no caso, é muito utilizado também, e que em muitos aspectos, né, eu inclusive acho isso, é uma descrição mais fundamental do que a descrição métrica. A ideia de formalismo de tetrados é o seguinte: quando a gente vai fazer a descrição em termos da métrica, a gente usa uma base, né, a nossa base de vetores é uma base coordenada. É uma base em termos do nosso esquema de coordenadas, que normalmente não é ortonormal. Mas é muito positivo a gente trabalhar com bases ortonormais, quando a gente vai trabalhar no espaço-tempo, ponto a ponto, com vetores. Porque bases ortonormais são ótimas para trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir uma base ortonormal em cada ponto do espaço, que são as tetradas, e a gente vai descrever a curvatura da seguinte forma. Se eu pego uma base ortonormal e eu vou deslocando ela no meu espaço, como o espaço é curvo, essa base ela vai sofrendo transformações. Essas transformações estão diretamente relacionadas com a curvatura, né, que eu estou representando aqui por esse ômega daqui. Esse ômega é o que a gente chama de uma conexão.
né? No caso aqui, uma conexão de spin. Ela te fala o seguinte: você anda um tiquinho para a direita, para a esquerda, enfim, em alguma direção, anda um tiquinho. Como é que a sua base mudou? É dado por esse ômega daí, que é uma transformação. É uma conexão, no caso. Né? E aí, no caso, essa conexão é sempre uma transformação de Lorentz, quando a gente pega o espaço-tempo como um todo. Por que isso? Porque quando você tem duas bases ortonormais, você relaciona elas, né, a partir de uma transformação de Lorentz. Até também porque, quando a gente fala de uma base para cada ponto, localmente o espaço é plano. Então, vale relatividade especial localmente. Então, na prática, o que você está fazendo é, você está pegando a relatividade especial e usando ela para descrever o espaço-tempo, colando de acordo com a curvatura do seu espaço. E aí a gente pode descrever a ação em termos dessa forma, né? Uma ação específica que a gente usa de laços, que é a ação de Host, que é, né, no caso, que a gente consegue escrever dessa forma. Inclusive mostrando que a gente, né, tem a relatividade como um tipo de descrição, um tipo de teoria que a gente chama de teoria BF, que inclusive são as descrições que a gente consegue fazer formalismo de spin-foam, que é o que eu vou apresentar para vocês, que é uma das formas de você chegar na descrição de laços. Mas enfim, essas descrições classicamente são equivalentes. Você chega nas equações de Einstein bonitinho, uma por tetrada e outra por métrica. Certo. A partir disso, vamos lá, descrição de LQG. Isso aqui é relatividade, tudo clássico, tem nada de quântico. É um aspecto importante. A gente também precisa falar em tetradas para fazer gravitação quântica, porque a métrica, a descrição métrica não acopla com férmio, né, com partícula de spin meio, né, 3 meios, enfim, semi-inteiro. Para acoplar, você precisa de tetrada. Então, por isso que, inclusive, as tetradas são vistas como mais fundamentais. Né, porque, enfim, e também tem uma outra coisa, né, quando a gente escolhe tetradas, a gente tem uma cara da relatividade geral muito parecida com as teorias de Gauge. Porque quando a gente fala, vamos escolher uma base ortonormal para cada ponto. A princípio, você tem uma liberdade na escolha de bases ortonormais. Qualquer transformação de Lorentz que você faz na base continua sendo uma base boa. Então, você, naturalmente, aparece uma descrição, né, que ela tem uma simetria por transformações de Lorentz, que é o grupo SL2C, que vai aparecer mais para frente. E aí, quando você olha em tempos, né, em tempos fixados, né, fatias do espaço-tempo, seriam, né, o espaço em tempos específicos, a nossa simetria ela cai do grupo de Lorentz para rotações, né, que seria, no caso, o SU2. Mas beleza. Quando a gente vai falar de quantização de fato, a gente tem dois caminhos. A gente tem um caminho da descrição canônica para fazer a quantização, gravitação de laços, ou a descrição covariante por spin-foam. Né? A ideia, no caso aqui, é semelhante a você fazer, na mecânica quântica, quantização canônica e por integral de trajetória. Semelhante. A quantização canônica, você faz a descrição de forma muito semelhante, que é, você vai fazer a sua descrição em termos de... Você vai fazer a descrição hamiltoniana do seu espaço, daquela sua ação, vai fazer a foliação 3 mais 1, né, descrição ADM, você vai escrever em termos de uma conexão, que a gente chama de conexão de Azteca, que é essa conexão A, é uma conexão SU2. Ok? Historicamente, ela começou com uma descrição alto do A, hoje não é mais. Né? Enfim, por conta de algumas dificuldades, né, na hora de algumas condições. Então, você tem posição e momento, que é dado pela conexão A e por um tipo de vetor, que é o E. E a gente vai ter junto o vínculo de Gauss, que é por conta da ambiguidade na escolha das bases ortonormais, o vínculo de diffeomorfismo e o vínculo hamiltoniano, porque a relatividade é uma descrição totalmente vinculada. Então, na prática, o que a gente tem que fazer é, a gente tem que buscar um espaço de Hilbert em que a gente tenha esses caras como sendo operadores que atuam nesse espaço de Hilbert e que implementar todos os vínculos de Gauss, de diffeomorfismo e hamiltoniano. O vínculo de Gauss, ele faz com que a nossa descrição ela caia, no caso, né, para a descrição física de fato, no sentido de ser invariante por transformações de Lorentz, né, localmente, que é basicamente o princípio da equivalência. Né, o vínculo de diffeomorfismo leva em conta o princípio de covariância geral da relatividade, né? Você tem variância por transformações de coordenadas, e o vínculo hamiltoniano é o que gera evolução temporal. A outra possibilidade é a descrição covariante, que você parte, na verdade, da lagrangiana. Né? Ou seja, você parte da ação toda bonitinha, né? Como sendo integral da lagrangiana e tudo. Daí você tem o vínculo de Gauss e um outro vínculo, que a gente chama de vínculo de simplicidade, que é o que vai gerar, inclusive, as curvaturas, né? Que é por conta desse B específico, ele tem uma forma específica. Isso é um vínculo, que na prática a gente chama de vínculo de simplicidade. Né? E aí, o processo de quantização, quando a gente fala da quantização canônica, as variáveis, na prática, para ser independente de background, a gente não quantiza a conexão de Azteca e aquele E, que é um campo vetorial. A gente quantiza, na verdade, a holonomia associada à conexão, ou seja, o transporte paralelo, e a gente também, né, no caso, quantiza o fluxo do campo vetorial, né, que é o campo de tetrada com densidade, em superfícies no espaço-tempo. E aí a gente busca, enfim, implementa os vínculos e tudo, descrição canônica tradicional. Okay? Enquanto a descrição covariante, chamada também por spin-foam, a gente monta uma estrutura que a gente chama de spin-foam, que está representado aqui por essa imagem, que inclusive foi aquele desenho que eu usei para ilustrar em slides anteriores. E aí a gente vai descrever o nosso espaço-tempo a partir desses caras daí. Ok? Que eu vou mostrar para vocês qual que é a prescrição
de forma muito rápida por conta do tempo, né? Então vamos lá, para a gente poder fazer. No caso, eu vou apresentar a de SpinFOAM, a descrição covariante, porque é a que eu trabalho, ok? Ela é melhor em alguns aspectos, principalmente por conta de evolução temporal. Okay? A descrição canônica ela tem algumas ambiguidades na hora de você descrever o operador de volume que aparece no vínculo hamiltoniano. Então, de maneira geral, a descrição covariante ela é mais limpa, né? É mais fácil de você trabalhar. Então, vamos lá, qual que é a ideia? Para fazer a quantização, a primeira coisa que a gente faz é a gente trunca os graus de liberdade da relatividade geral a partir de uma triangulação. Então, se você quer quantizar o espaço-tempo em uma região, o que você vai fazer é, você vai pegar essa região e você vai discretizá-la. Você vai triangulá-la por um punhado de tetraedros, entre aspas, quadridimensionais. Uma triangulação de fato. Então, você vai olhar o seu espaço-tempo como se ele fosse todo pixelado. Ok? Isso é um passo. Aí, há uma pergunta que sempre surge: por que eu tenho que fazer isso? Na prática, só para esclarecer, historicamente, a descrição canônica foi a descrição original de laços. Tanto é que as variáveis depois, laços, aparecem por conta dessas holonomias em caminhos fechados, que são os laços de Wilson, daí os nomes laços. Certo? A questão é que a descrição por SpinFOAM já existia para outras coisas que não eram gravidade. Aí mostrou-se, principalmente a partir dos anos 2000, 2005, que a descrição por SpinFOAM ela caía na mesma descrição quântica da canônica. Então essa prescrição, na verdade, ela não foi pensada dessa forma do início. Constatou-se que esse é um procedimento que cai no espaço de laços. E é, no caso, né, por isso que eu estou... Enfim, isso só para deixar claro que existe toda uma construção histórica de por que é desse jeito. Mas, enfim, primeiro a gente trunca os graus de liberdade, a gente faz uma triangulação no nosso espaço. Então, nosso espaço vai ser, né, na verdade, um punhado de tetraedros quadridimensionais. Isso tudo é clássico, até aqui é relatividade. Depois a gente constrói o dual à triangulação, que a gente chama de um 2 complexo, que é esse cara daí a princípio. O dual à triangulação é o seguinte: para cada tetraedro quadridimensional, a gente vai associar um ponto. E tetraedros vizinhos, a gente liga eles com arestas. É quase um grafo, mas não é um grafo, porque a gente, no caso, né, esse 2 complexo, ele é uma mistura de pontos correspondentes à triangulação. Essas arestas daqui, correspondentes a você ligando dois, né, tetraedros vizinhos. E essas faces daqui que também surgem. Okay? Essas faces daqui, elas são, né, que estão em cinza, elas são as faces obtidas quando você junta várias arestas. Okay? E aí o dual triangulação, que é um 2 complexo, é isso. É um conjunto de nós, arestas e faces. A partir disso, a gente atribui para cada face um elemento de SL2C, que é uma transformação de Lorentz. Okay? Por conta daquela ambiguidade na escolha, que é o grupo de simetria da relatividade especial. Quando a gente faz isso, esse objeto chama SpinFOAM. É um 2 complexo, é um dual à triangulação com elementos de SL2C. Okay? O motivo de chamar, né, no caso SpinFOAM, é porque na prática o grupo SL2C ele pode ser descrito em termos de SU2, pelo menos as suas, né, pelo menos a sua álgebra no caso. Né? E também porque o seu subgrupo, no caso, é o SU2, que é o grupo de spin. Então, na prática, é como se a gente estivesse atribuindo spin, digamos assim, a uma estrutura que parece uma espuma, na prática, quando você vê ela toda. Por isso chama SpinFOAM, espuma de spin. Certo? Mas... E quando a gente pega esse objeto e a gente analisa fatias desse objeto, as fatias correspondem a grafos, que correspondem ao nosso espaço-tempo em instantes do tempo, a partir do truncamento da relatividade, em que cada um desses pontos, aí sim, são tetraedros tridimensionais, e esses links ligam tetraedros vizinhos. O nosso espaço-tempo em um instante do tempo, a gente simboliza como sendo um grafo, ok? E até aqui é tudo clássico, tem nada de quântica por enquanto. Aí agora, né, enfim, depois desse passo a gente já começa a fazer. Que é, se você pega as transformações de Lorentz e você fixa um referencial, que é você fixar um instante do tempo, elas viram rotações, que são descritas por SU2. Então, na prática, né, a relatividade a gente acaba descrevendo o espaço-tempo de uma forma discreta como sendo um grafo em que cada uma dessas arestas você associa um elemento de SU2, que são rotações, que seria equivalente a... Você pegou uma base, andou um tiquinho para o lado. Qual foi a rotação que você fez? É basicamente isso, ok? É equivalente a qualquer transformação da base quando você anda de um ponto até o outro, de uma região do espaço-tempo até a outra. A partir disso, o que a gente faz? Constrói nosso espaço de fase clássico, porque aqui a gente está construindo tudo de relatividade. Então, espaço de fase da relatividade. E agora sim, a gente quantiza. A gente busca um espaço de Hilbert, né, enfim, que obedeça, no caso, às relações de quantização, levando em conta elementos SU2 e tudo. E aí a nossa dinâmica a gente constrói em termos de integral de trajetória, que seria, dado que você tem um grafo inicial, que é o universo em instante do tempo, e um grafo final, que é um outro instante do tempo,
quais são todos os spinfomos que ligam esses caras. Porque lembrando, um grafo ele é uma fatia de um spinfom. Então, quais são todos os spinfomos que você consegue ligar os dois? Isso daí te gera amplitude de probabilidade que você vai somando. Obviamente, a construção ela é técnica, eu tentei passar de uma forma muito rápida, dado o tempo, né, da palestra que eu tenho disponível, né, já está até acabando. Mas, enfim, mas em linhas gerais é isso, né? Depois a gente pode discutir, quem quiser e tudo, né? Sempre fico à disposição. Mas beleza, algumas consequências quânticas que aparecem de tudo. Primeira coisa, a gravidade ela é descrita quanticamente em termos do grupo SU2. Isso é muito legal, porque SU2 é um grupo muito simples. Um grupo extremamente simples. E isso significa que todo o nosso conhecimento a respeito de spin, por exemplo, pode ser utilizado para poder, né, descrever a gravidade. Isso é bem legal. Além disso, a geometria ela é quantizada. E isso é importante fazer uma diferenciação. A gente truncou os graus de liberdade triangulando o espaço-tempo. Aquela triangulação, ela não é física. Aquela triangulação ela é conveniente, ok? Só para fazer o espaço de fase. Mas aquilo dali, não estou falando que o espaço é quantizado. Eu simplesmente estou analisando a relatividade com menos graus de liberdade. Agora, quando a gente quantiza, a gente chega na conclusão que aqueles tetraedros que a gente discretizou espaço-tempo, eles não podem ter qualquer tamanho. Eles têm um tamanho mínimo, o que implica na geometria ser quantizada. E a quantização na geometria, ela vem, né, de forma, né, direta da quantização do grupo SU2. Ou seja, né, o SU2 a gente usa com a representação J, né, de spin, então a geometria é baseada naquele J da representação SU2 mesmo. E existem relações de incerteza entre o volume e os ângulos diedrais desses tetraedros. O que significa que, na prática, o nosso espaço ele tem menores porções, ele não é contínuo, ele é discreto via laços, e as menores porções, na verdade, são poliedros difusos, já que existem relações de incerteza entre volume e tudo, então são poliedros, mas que não têm forma bem definida, poliedros quânticos de fato. E a partir disso, né, dado que eu passei todo esse aspecto de laço, uma pergunta que surge naturalmente é, tá, mas o que dá para estudar na gravitação quântica de laço? O que eu posso estudar? Aí, na verdade, é eu que te pergunto o que você quer estudar. Porque gravitação quântica de laços é a descrição quântica da gravidade, certo? Então, o que você quer estudar na gravidade de um ponto de vista quântico? Você quer estudar buraco negro? Beleza. Quer estudar cosmologia? Beleza. Quer estudar limite semiclássico? Beleza. Você tem uma infinidade de coisas. Né? E aí abre uma oportunidade para você escolher a área que mais te interessa, né? O contexto. Eu, particularmente, trabalho com um limite específico da LQG, que é o que a gente chama de limite semiclássico, que é a transição do comportamento quântico para o comportamento clássico. Ok? E aí, né, de forma muito rápida também, né, preocupem não, o tempo eu sei que já está, né, de esgotamento total, mas já agora é rapidinho. Né, vamos lá, primeiramente, limite semiclássico, só para a gente entender. Né? Limite semiclássico aparece em qualquer descrição de quântica. Um exemplo, né, só para vocês terem uma noção de quântica tradicional. Pega um elétron. Comportamento quântico é função de onda, daquele jeito e tudo. Comportamento clássico, uma bolinha. Qual que é o intermediário de um para o outro? Que é o limite semiclássico. É você pensar no elétron como sendo um pacote de onda. O pacote de onda ele é relativamente localizado, parece uma partícula, mas tem comportamento ondulatório ainda. Comportamento quântico. Então é uma forma de você colar os regimes. Né? A mesma coisa acontece para a gravidade. No caso, a gente tem 3 regimes. O regime quântico, que é a geometria com comportamento quântico total. A gente tem o limite clássico, que a gente sabe qual que é o limite clássico, relatividade geral, discretizado, né? Dado que a gente quantizou a relatividade geral com grau de liberdade, né, truncado. E aí nenhuma flutuação quântica, ok? E a gente tem o limite semiclássico, que é, a gente tem uma geometria clássica na média, mas essa geometria tem flutuações. E aí, de forma pictórica, né, pensando naquelas triangulações, o limite clássico leva a um tetraedro bonitinho, né? O tetraedro clássico, bonitão, todo mundo conhece tetraedro. Quando a gente pega um tetraedro quântico, é uma loucura. Ele não tem um comportamento de fato. Ele é uma flutuação completa. Ele não é um sólido no ponto de vista clássico falando. E o que seria um limite semiclássico? É um tetraedro, né? Que, assim, é um tetraedro. Você vê que é um tetraedro, mas ele é ainda meio difuso. Ele ainda está meio tremidão. Ele tem flutuações, mas você vê que é um tetraedro. Certo? Então, seria visualmente isso daqui, né? E, no caso, né, quando a gente vai pegar esse limite semiclássico, uma das coisas que a gente pode analisar muitas coisas no limite semiclássico. E um ponto importante, o limite clássico bate com a relatividade bonitinho, isso não é um problema. No caso, quando a gente vai fazer a descrição de limite semiclássico, de maneira geral, a gente faz essa descrição usando estados coerentes. Estados coerentes são estados que a gente representa, né, por gaussianas, basicamente. São estados que têm um jeitão gaussiânico, digamos assim. Por quê? Porque a gaussiana ela é centrada no seu valor médio
e ela tem variações. Então, se você pega algumas gaussianas que são bem pronunciadas, você tem flutuações em torno da média, mas flutuações pequenas. Então, é realmente o que a gente espera, né? O mais próximo de um regime, né, clássico, semiclássico. Então, a gente usa muitos estados. Não são os únicos, existem outros candidatos, né, que tem uma cara mais de estado térmico e tudo, mas que eu não vou adentrar aqui, ok? Mas, enfim, né? Então, a gente usa esses estados no limite semiclássico, né? E a gente tem uma classe desses estados coerentes, né? Que a gente consegue usar, classes diferentes. E, bom, uma das coisas que a gente vai analisar quando a gente vai pegar o comportamento, né, quântico dos estados de geometria é que esses estados da geometria, por laços, eles são emaranhados. Só para quem não sabe, né, dependendo do período da graduação que está, né, quem não sabe o que é emaranhamento, a gente diz que dois sistemas quânticos eles são emaranhados quando você não consegue descrevê-los de forma independente, separada. Quando você só consegue descrevê-los em termos de um único estado. Né? O que significa que as medições de um desses sistemas implica necessariamente na medição de um outro sistema. Né? Uma medida é completamente correlacionada com a outra. Ou seja, existe correlação entre as medidas de dois sistemas físicos. Quando a gente pega os estados da geometria, isso acontece também. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que aqui está a sua geometria e você está analisando um estado quântico da sua geometria do espaço-tempo. Aí você quer medir o seu estado quântico da geometria nessa região daqui, que eu coloquei em vermelho, e nessa região daqui. Quando você vai analisar as medidas dessas duas regiões, elas são correlacionadas. A questão é que quando você vai medir, você pode medir o quão relacionadas elas estão. E essa correlação ela depende da distância. Mais precisamente, quando a gente pega os estados semiclássicos da LQG, da gravitação de laços, no caso, essas correlações elas decaem exponencialmente com a distância. Isso acontece porque, quando você pega os estados semiclássicos, a gente tem o seguinte: uma região do espaço está emaranhada com a do lado, que está 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 com a do lado, por aí vai. E como você só tem uma parte do seu estado emaranhado com o vizinho, você acaba pegando uma rebaba de pontos distantes, só que decaindo rapidamente. E isso, de uma certa forma, é um problema. Por quê? Porque quando a gente pega TQC em espaço curvo e quantiza as perturbações do campo gravitacional, que a gente consegue fazer, que é onde sai o graviton, por exemplo, as correlações elas decaem de forma polinomial, pelo fato de que o graviton é uma partícula sem massa. E um ponto importante, tem muita gente que trata também o graviton como sendo assim, se a gente descobriu o graviton, significa que a gente quantizou o campo gravitacional. Não exatamente. Ok? Graviton e gravitação quântica não são sinônimos também. Um exemplo disso é fóton e campo eletromagnético. A gente tem informação do fóton, né, desde o início de 1900. Agora, o fóton é perturbação, né, é a quantização, no caso, né, de perturbações do campo eletromagnético. E campo eletromagnético só foi ser quantizado depois, década de 60. Então são conceitos independentes. Né? Mas enfim, quando você pega o campo gravitacional, perturba ele, e essas perturbações você quantiza, que a gente consegue fazer de uma forma consistente, as correlações decaem com o quadrado da distância. E a gente esperaria que, em um certo, né, limite semiclássico, a gente tivesse esse tipo de comportamento também para os estados de laços. Né? E só que os estados semiclássicos de laços, da forma como eles são construídos, que a gente tem hoje, os da literatura, hoje, eles decaem exponencialmente. E como eu comentei, né, o fato de eles decaírem exponencialmente é por conta das correlações serem sempre com vizinhos. Então você tem sempre correlações que a gente chama de locais. Né? Você tem sempre uma região emaranhada com a vizinha, com a vizinha, com a vizinha, por aí vai. Se eu quero fazer com que as correlações elas decaiam mais lentamente, uma das opções de se fazer isso, né, é a partir de correlações não locais, que é o que eu faço no meu doutorado. Né? O meu trabalho, na verdade, de doutorado é muito relacionado com isso. Né? Construir estados semiclássicos com os comprimentos de correlação adequados. Então, na prática, a ideia daqui é, se eu quero correlacionar as medições dessas duas regiões e eu quero que elas tenham um decaimento polinomial, então eu posso, na marra, pegar o meu estado semiclássico, tentar arranjar alguma forma de emaranhar essas duas regiões distantes e emaranhar com alguns fatores, né, enfim, com algumas técnicas que façam com que as correlações sejam com o quadrado da distância. Ok? Agora, como é que a gente faz isso? Né? Aí eu respondo para vocês ano que vem. Por que eu respondo ano que vem? Porque esse é o meu projeto de doutorado. Né? No meu projeto, né, eu consegui, de fato, arranjar uma técnica, né, inventei uma técnica que acabou resultando em estados semiclássicos, bonitinhos, né, com um comprimento de correlação adequado para essas distâncias grandes. Né? E eu não vou falar para vocês por quê? Porque se eu falar, eu estou fodido, né? Porque é meu projeto. Então, ano que vem, quando eu defender, se tudo der certo, no final desse ano sai artigo,
e aí ano que vem eu defendo meu doutorado. Aí eu falo à vontade, faço 15 palestras comentando, aí não tem problema. Mas enquanto eu não falo, cena para os próximos capítulos, né, vocês vão ter que me chamar para uma oportunidade futura se vocês quiserem saber, certo? Mas é basicamente isso que eu faço, né, na física. Espero ter conseguido passar pelo menos, né, um panorama geral de tudo, né, de laços. Eu sei que foi muito corrido, muito rápido e tudo, mas enfim, né, valeu demais. E para aproveitar esse espaço, antes de finalizar completamente aqui, só para caso não conheça, para caso, né, quem está assistindo não conheça meu trabalho, tem o meu canal iFísica, né, no YouTube, e também tenho a página no Instagram, que é principalmente para um público leigo. Então, ó, você quer apresentar física para a sua mãe, que não gosta de física, ou no Instagram dá certo, porque o Instagram é muito não técnico. E no YouTube, né, enfim, com os cursos, com as coisas de divulgação científica e tudo, né, quem não conhece, convido a acessar. Só procurar por iFísica, seja no Instagram, seja no YouTube. E quem quiser, né, algum tipo de contato, quiser trocar uma ideia, né, eu passei, tá aqui meus 2 contatos, passei aqui 2 e-mails, né, no caso, um e-mail do canal, né, @ifisica.com.br, e o outro @fisica.fmg.br, para dependendo do tipo de contato. Né, se vocês quiserem ter qualquer tipo de contato comigo, é porque eu separo os e-mails para não misturar os assuntos, sabe? Porque senão eu fico perdido. Eu já fico perdido naturalmente. Mas qualquer coisa relativa ao canal, qualquer coisa assim, vocês podem me chamar pelo Felipe@ifísica. E se vocês quiserem fazer qualquer tipo, né, de contato no que diz respeito à parte acadêmica e tudo, né, vocês podem mandar pelo e-mail institucional, que é esse daí da física da FMG. E é isso. Valeu demais. Espero que tenham gostado. Obrigado pela palestra, Felipe. Agora a gente pode abrir umas perguntas, eu acho. Beleza. Das perguntas que eu for mandando, eu leio e respondo? Você prefere pegar algumas das perguntas para poder ler e aí eu falo depois? Deixa eu ver. Ó, o André Luiz perguntou o que corrobora a gravitação quântica de laços sobre outros modelos. Teria algum exemplo de efeito dado que esse modelo se destaca ao tentar explicar? Então, na verdade, sempre quando a gente fala de gravitação quântica, todas as descrições, sem exceção, a gente cai nos mesmos problemas, que são, no caso, experimentos específicos que batam o martelo para um e não para outro. Porque é o seguinte, gravitação quântica é um problema que matematicamente é muito complicado. Então, todas as descrições passam por um primeiro passo que é extremamente complicado, que é de autoconsistência. Você precisa garantir que a sua descrição é autoconsistente. E grande parte das descrições de gravitação quântica passam muito tempo nisso. Quando você, assim, o que acaba acontecendo é que algumas descrições a gente já começa a ter alguns indicativos de que tem problemas. Por exemplo, né, quando a gente pega cordas, por exemplo, questão de supersimetria, a gente não observa supersimetria, uma coisa que implica na descrição, a gente consegue ir descartando algumas coisas. Laços vai passar por esse período, principalmente nos próximos anos. Por quê? Toda vez que a gente vai falar de experimentos de gravitação quântica, a gente busca por experimentos análogo à fenda dupla. O que é que eu quero dizer? Quando você pensa em mecânica quântica, pensa lá em 1900. Mecânica quântica, tudo na ordem de nanômetros. Poxa, você imagina, na época a gente tinha dificuldade para ver coisa no microscópio direito. O pessoal falava assim, porra, você vai pegar efeito que acontece na escala de nanômetro, que é a mecânica quântica, a gente nunca vai detectar isso. Só que existem efeitos macroscópicos que são consequências quânticas, como por exemplo do Fender, fração de elétron, por exemplo. Então, existe uma busca, na verdade, por esse tipo de efeito. Né? Um dos candidatos fortes, pelo menos para laços, que se for realmente detectado vai ser uma loucura, é que uma das coisas que laços prevê é um modelo para matéria escura. Que quando você vai ver, na verdade, né, existem algumas coisas, na verdade, laços, que prevê que buracos negros, quando vão evaporando, eles passam no final por um estado que a gente chama de transição buraco negro e buraco branco, que o buraco negro estabiliza em buracos negros pequenos, de tamanho de partículas, e com massas na faixa de microgramas, que são candidatos fortíssimos para matéria escura. E a gente já tem, pelo menos a próxima década, né, pelo menos eu digo isso, pelo menos baseado, eu não sei se todos conhecem o Rovelli, pelo menos, que é um dos grandes nomes de laços, né, também divulgador, divulga ciência no mundo como todo, o cara é foda pra caralho. Mas, enfim, eu participei de uma conferência de laços lá nos Estados Unidos esse ano. Eu cheguei a trocar ideia com ele. E ele, pelo menos, comentava de que nos próximos 10 anos, pelo menos, existem algumas colaborações que têm a expectativa de conseguir medir esse tipo de partícula.
e aí seria uma das coisas, por exemplo, que bateria um martelo muito indicativo de que seria uma descrição bem plausível e tudo. Mas assim, a gente ainda passa, na verdade, por... todas as descrições de gravitação quântica ainda passam por busca de efeitos que batam o martelo de uma em relação à outra. Né? Espero ter respondido a pergunta. Também tem uma pergunta aqui do Lucas, que pergunta quais são as suas perspectivas a respeito do futuro da área da gravitação quântica em loop. Beleza. Inclusive, esse Lucas é Lucas Forest, né? Dependendo de onde é que veio a sua família do Forest, a gente pode ser parente. Né? Mas, enfim. Qual que é a pergunta? Peraí, perspectivas, né, a respeito. Então, as perspectivas que eu tenho, pelo menos, é o seguinte: Laços tinha um problema agora, pelo menos a gente está num período legal para Laços, que é porque até então a descrição era a descrição canônica. E ela tinha muitos problemas quando a gente ia falar de evolução temporal. Então a gente tinha poucos resultados que eram numéricos, porque faltava formas convenientes de você bolar os algoritmos para poder fazer as contas como um todo. Desde que a gente passou a ter a descrição de puro spinform, a descrição canônica, que foi bonitinha, colocada ali, né, pelo menos no artigo central, o EPRL, de 2008, de lá para cá, a gente começou a ter uma outra forma de fazer evolução temporal, que a gente consegue implementar algoritmos de forma muito mais eficiente. Então começou a sair muito mais resultado de Laços de alguns anos para cá. E a expectativa é que isso vai aumentando, porque a gente vai, porque assim, pelo menos na conferência que eu fui esse ano, é assustadora assustador o avanço que teve para esse tipo de coisa. Então as minhas maiores perspectivas para o futuro da área é que a gente consiga ter uma porrada de efeito particular de Laços nos próximos anos, nesse futuro próximo, por conta de descrição mesmo, né, na questão de parte numérica, que a gente precisa de fazer um punhado de coisa numérica, né? Eu não mexo com a parte numérica, mas a minha perspectiva é muito relacionada a isso. A gente vai ter muito resultado novo, pelo menos nos próximos anos, que vão, inclusive, facilitar uma porrada de formas diferentes de você detectar as coisas agora. Né? A gravitação quântica está começando a entrar num aspecto que começa a virar plausível realmente fazer os experimentos, coisa que até uma década atrás era impensável. Tem uma pergunta do Gabriel também. Quais indicações tu tem para quem vai seguir na área de gravitação quântica em geral? Certo. Bom, indicação. Primeira indicação você tem que ter, você tem que estar muito consolidado em relatividade. De maneira geral, assim, igual eu já tinha comentado, gravitação quântica você vai ou vindo pela relatividade ou vindo pela teoria quântica de campos. De maneira geral, a grande parte das descrições de gravitação quântica, a gente precisa ter uma base muito forte de TQC. Né? Laços é o contrário. Você não precisa ter uma base tão sólida de TQC. É importante você ter uma base, é bem importante, mas você consegue se virar melhor se você tem muita base de relatividade. Você precisa de relatividade. Então, assim, a minha indicação é estuda a relatividade bem. Faça um foco no seu estudo para a relatividade para poder aprender as coisas de forma decente, porque vai ser assim muito, muito, muito útil. E claro, né, tem que procurar algum lugar que seja, né, que tenha orientador disposto a orientar. Infelizmente, a gente está com grupos pequenos ainda no Brasil. Também tem uma pergunta aqui do Leonardo. A LQG tem relação com o problema da matéria de energia escura? Se sim, quais as relações e como? Certo. Bom, primeiro, depende do que você quer dizer com relação com o problema da matéria de energia escura. Se você diz respeito à questão de encontrar candidatos para isso, aí sim, como eu comentei, por exemplo, a matéria escura, você tem um candidato que vem de Laços, né, que é na verdade buraco negro remanescente, né, que a gente, enfim, tem cálculos para isso tudo. Hoje, essa pelo menos é uma descrição para Laços que está bem consolidado. Né, é a parte, na verdade, de energia escura. Você tem formas de introduzir energia escura, assim. Eu, particularmente, para mim, energia escura é constante cosmológica. Quando eu falo isso, pode parecer óbvio também para algumas pessoas, mas é porque eu não vejo energia escura realmente como uma energia de fato, igual a gente vê como o resto. Né? Igual você tem uma constante da gravitação universal, você tem uma constante de Planck, você tem uma constante cosmológica. Né? Mas você tem formas de introduzir, por exemplo, constantes cosmológicas nos modelos todos de cosmologia, né? LQC, né? De Loop Quantum Cosmology, né? E você tem, na verdade, assim, relações bem imediatas com relação a isso, né? Então, assim, se por relações com matéria escura e energia escura você diz respeito a conseguir incorporar nos modelos, né? Enfim, isso tudo aí sim tem relação, porque eles acabam tendo
digamos assim, comportamentos de laços que são refletidos depois do que a gente vê como matéria e energia escura. Aí sim. Tem mais uma pergunta aqui no chat, da Ana Carolina. Existe algum problema novo que é introduzido pela gravitação quântica de laços, como as muitas dimensões da teoria das cordas, por exemplo? Então, assim, problemas, tem problema pô, em tudo. Né? Toda descrição vai ter algum problema nesse aspecto. Né? Uma coisa eu já te falo, por exemplo, laços. Você tem 4 dimensões, é isso aí. Né? A não ser que você chegue e fale, eu vou trabalhar no contexto de laços em um espaço-tempo com mais dimensão. Aí aparece mais. Mas você não sai de 4 dimensões. Né? Como eu comentei, laços, na verdade, é muito pé no chão. E assim, à medida que eu ia estudando, era até engraçado, porque à medida que eu fui aprendendo laços, eu sempre falava assim, tá bom, mas quando é que será que vai chegar o momento de loucura de gravitação quântica? Eu estava sempre esperando, tá, mas a loucura vai chegar quando? Tá bom, mas a loucura vai chegar quando? E não chegou, né? E isso é uma coisa mesmo que eu fico muito satisfeito. É muito pé no chão, muito mais do que eu esperava. Mas assim, alguns problemas aparecem naturalmente. Por exemplo, a questão, assim, do ponto de vista descricional, a gente tem, por exemplo, ainda aparecem algumas divergências, só que não são divergências ultravioleta, como por exemplo, né, aparecem, né, a rodo, né, na TQC, não aparece porque a gente tem geometria quantizada, isso mata, né, mas ainda tem algumas divergências infravermelho que aparecem, né, que tem que pensar em como é que vai ser, né, contornado. Né, ainda tem, na verdade é tudo um caminho para como é que a gente faz para aplicar grupos de renormalização para o contexto que a gente está analisando. Né, mas do ponto de vista de descrição, né, descricional de fato, eu pelo menos vejo essa questão, pelo menos de algumas divergências que aparecem, como sendo alguns dos casos, pelo menos, que geram mais complicação. Mas pelo menos no contexto que eu vi, né, claro, a Laces é muito mais amplo do que só a parte, né, que eu trabalho, né, eventualmente pode ter alguma particularidade, algum contexto de laço que eu ainda não sei, mas pelo menos das que eu tive contato passam muito por isso. Uma pergunta do Gabriel também aqui, ó. A interpretação do Rovelli da mecânica quântica tem alguma relação com a LQG? Depende do que você está chamando a interpretação do Rovelli da quântica. Porque, assim, o Rovelli, assim, uma coisa, o Rovelli tem algumas interpretações dele, né? Algumas delas, por exemplo, eu acho que são legais pra caramba. Tem algumas que eu discordo, né? Pelo menos, por exemplo, tem algumas formas, pelo menos, com que ele vai discutir a questão da origem do tempo e tudo. Tem muita coisa que não é a forma como eu vejo das coisas. Mas assim, o Rovelli, ele muitas das interpretações que ele tem da mecânica quântica, elas, na verdade, assim, não são interpretações é porque quando a gente fala interpretação de fulano ou de ciclano, às vezes dá a impressão de que é só fulano ou ciclano que tem aquela interpretação. Né? Muitas das interpretações do Rovelli, elas são interpretações, na verdade, muito gerais. Muito gerais. Elas só não são as interpretações que estavam na cabeça dos físicos na década de 50, que são as interpretações que são, né, que aparecem a rodo em todas as referências que a gente tem ao longo da formação na física. Né? Então, na verdade, a gente sempre, quando a gente vê algumas interpretações, como por exemplo do Rovelli, né, que a gente acha que são muito diferentes, na prática, muitas dessas interpretações, até hoje, elas são, assim, muito corroboradas. A questão é que elas não eram no momento em que os livros que a gente usa eram usados, né? Mas eu não sei se você pensa eu não sei qual interpretação você está falando em específico, não sei se é no ponto de vista da mecânica quântica ter alguma ideia relacional e tudo, eu não sei se é nesse aspecto, mas assim, tem muitas, eu diria, mas tem muitas delas têm relação com a LQG, até pelo ponto de vista contrário, né? O Rovelli foi um dos fundadores da LQG, né? A representação de laço, de fato, a primeira representação que foi solução das equações, né, de Wheeler-DeWitt, né, que foi o primeiro resultado de gravitação quântica realmente consistente de buscar soluções e tudo, né, que foi de representação por laços, foi, por exemplo, o Rovelli, né, o Rovelli e o Smulin. Então tem muita coisa de laços que foi construída principalmente com a forma como o Rovelli vê, né, as coisas. Porque, querendo ou não, qualquer pessoa que vai construir uma descrição coloca muito, né, constrói de acordo com os pensamentos dele. Então eu diria que assim, tem muita coisa das interpretações dele relacionadas com a LQG, mas pelo fato dele ter sido um dos grandes nomes da LQG, né, um dos 3, 4 grandes nomes da LQG. Então a descrição carrega muito pelo fato dele ter sido um dos pais da descrição. Né? O Vinícius está com a mão levantada, acho que ele vai abrir o microfone. Oi, tudo bem? Eu sou o Vinícius e eu queria dar um oi porque eu também trabalho com o Loop Controverge. Foi então legal. Acho que seria legal a gente ter contato aí, sendo algumas das poucas pessoas no Brasil que trabalham com isso, né? Sim. Os grupos de laços mesmo são muito reduzidos, né? Eu lembro que, inclusive, eu não sei se foi a Vidotto que tinha feito o mapa, né? Mas, pelo menos até últimas atualizações,
o único o grupo oficial, pelo menos de laços, que constava no mundo de laços. Estava na UFMG como orientador. Eu sei que tem outras pessoas que mexem também, né? Eu sei que tem muita gente que mexe com laços com parte de modelo efetivo, não sei se é o seu caso também de fato, ou se você mexe como descrição fundamental ou com alguma coisa do tipo. Mas é sempre bom, né, ter esse intercâmbio, pelo menos, o pessoal que trabalha com a mesma área, porque é muito ruim, né, trabalhar meio sozinho nas coisas, né? Eu trabalho com modelo de Turevir, então é bem na parte de fundamental. Não, bota fé. Legal. E também trabalho, assim, bem tangente ao resto do trabalho do meu grupo de pesquisa, assim, foi uma coisa meio aventura minha, assim. Bota fé. Eu queria dizer também que eu achei genial o logo do grupo de pesquisa. Que tem o triângulo demais da bandeira e que na verdade é um tetraedro. Sim. Quem acompanha também o canal já deve ter visto que, assim, em muitos aspectos eu também não sou muito criativo para fazer logo, né? Porque vê aquilo ali e fala, ó, bandeira de Minas. Aí vê o logo do canal, ó, bandeira de Minas. Aí vê alguma outra coisa que eu faço, tem um triângulo com escrito, ó, bandeira de Minas. Mas existe sempre esse padrãozão também. E daí só para comentar um pouco a pergunta do Gabriel, porque eu falei na minha palestra de meio de uma visão assim da gravitação quântica, eu falei um pouco desses aspectos relacionais da mecânica quântica e se o Gabriel quiser dar uma olhada na mecânica quântica relacional, eu acho que o ponto de toque com a Loop Quantum Gravity, ou mais especificamente com a relatividade geral, é a questão de que na relatividade geral a gente tem aquela noção relacional de observáveis e a mecânica quântica relacional tenta deixar isso mais explícito, assim, do jeito que a gente enxerga a mecânica quântica, né? Mas também falou... porque assim, existe também aquela noção que eu concordo também, eu acho que o Rovera, inclusive, fala isso, que a física como um todo, ela tem que ser, na verdade, assim, do ponto de vista mais fundamental, ela tem que ser relacional. Até também por conta das coisas serem, digamos, meio que contidas em si próprias, sabe? Assim, meio que igual... pela questão de princípio de covariância geral também, em muitos aspectos, você não precisar, né, de descrições de coordenadas e tudo. Então, assim, o Rovera, pelo menos, tem essa visão muito forte, né? E da parte relacional de mecânica quântica, mas não só na mecânica quântica, mas como um todo também. Mas, mas assim, boto fé demais. Eu, pelo menos, também vou um pouco na linha, eu não tenho opiniões completamente formadas nesse aspecto, mas pelo menos eu entro num barco semelhante quando a opinião está mais ou menos nessa linha. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Enquanto isso, eu vou interromper aqui rapidinho, só para passar e dar um aviso que a palestra que a gente teria na sequência com a professora Sandra, ela vai ter que ser remarcada porque ela teve um voo que ela iria ter mais tarde da noite, a companhia aérea adiantou e aí ela não vai conseguir estar presente, mas a gente vai ver outra data e vai fazer a palestra dela sobre o caos quântico. Bom, acho que ninguém tem mais uma pergunta. Bom, quero te agradecer, Felipe, por ter disponibilizado teu tempo para estar aqui nessa palestra. Acho que é um assunto que muita gente tem interesse e não é tanto divulgado assim no Brasil. Então, agradeço o teu tempo aqui. Que isso, eu que agradeço o convite, né? Vale demais. Espero ter oportunidades futuras de trocar mais ideia. Obrigado. Eu vou então encerrar a gravação aqui e vai estar disponível no canal do YouTube de noite para o pessoal que quiser assistir de novo. Valeu!